E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, prazer estarmos juntos novamente, que Jesus e os bons espíritos possam nos ajudar nessa tarefa de estudo de hoje da obra Nosso Lar, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pela autoria do espírito André Luiz. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos a fim de continuarmos a nossa conversa, o nosso estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 7, Explicações Delísias. E como o próprio título diz, explicações. É o que mais vai acontecer em toda a obra de André Luiz, são as explicações. Ele é o nosso repórter do mundo espiritual, é que nos dá notícias de lá. Notícias que foram escritas há mais de 60 anos, 70. Esse livro aqui é de 30 e... ele é ditado em 44, né? Nós estamos em 2022, então, e vai servir para muitos anos ainda, para sempre, né? Porque é a realidade do plano espiritual que não muda, a realidade de comportamento dos espíritos, da vida incessante que nos espera, da vida contínua, provando que a morte não existe. E nós paramos no capítulo 7, aliás, fazendo um comentário do programa anterior. 58 anos. 58 anos, Teresa fez as contas aqui, 58 anos tem esse livro. Então, não é que ele está velhinho, ele está atualizado. Não é, ele está atualizado. Assim como a obra, assim como toda a obra, né? Assim como a obra básica, assim como todo o espiritismo, ele não fica velho, ele está sempre atualizado. Até porque, como a gente ainda não consegue cumprir, é o que perguntavam para o Chico. Chico, qual é a novidade? A novidade é a mesma, é a mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque como a gente ainda não cumpre, então é uma novidade. É uma novidade, sempre, para nós é. Então, no último programa, nós comentamos sobre a indagação do André Luiz, onde ele diz, onde está minha mãe? E nós fizemos o comentário, né, de que ele pediu permissão para vê-la, se fosse permitido a ele. Fizemos comentários sobre a obediência, né? Obedecer às regras estabelecidas. E a resposta a ele foi dito que ela não vive em nosso lar, vive em esferas mais altas, onde trabalha. E nós comentamos sobre isso, que quanto mais elevado o espírito, mais ele trabalha. Teresa até citou Alcione no início do programa passado, e nós podemos ver realmente que Alcione, no livro Renúncia, né, personagem principal do livro Renúncia, também na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Quem não lê, por favor, leia, porque é uma obra imperdível, né? Nós estamos sempre relendo. É um ensinamento realmente ali de como deve proceder um cristão, né? Então, continuando aqui, no parágrafo 18º, não é isso, Teresa? Ao ponto. 18º, isso. Vamos lá. E aí ele continua. Observando meu desapontamento, acrescentou o fraterno, que ele já está desapontado, porque ele achou que ele ia ver a mãe imediatamente, não é? Mas ela vive em esferas mais altas. Então, não veio me ver, que decepção, não me ama mais, minha mãezinha, sabe, né? Que eu morri, estou aqui e não me vê. O raciocínio mais ou menos pode ter sido esse, pelo que ele diz aqui, o meu desapontamento. Mas aí o Ulisses explica. Virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Por que ela virá vê-lo e não veio ainda? Porque ela trabalha. Então, os espíritos superiores, já atingindo um grau de maturidade diferente do nosso ainda, eles começam a ter a certeza, o começo da certeza no coração de que todos somos irmãos. Porque no raciocínio nós sabemos, todos somos filhos de Deus, mas no coração ainda não. Porque é meu filho, é meu marido, é minha esposa. E ainda é assim, esse amor egoísta que nós temos. Mas o espírito superior, ele já começa a ter um raciocínio mais adiantado e esse raciocínio já vai indo para o coração, para o sentimento, não é? É, sim. Então ela não veio ver imediatamente porque ela tem tarefa a cumprir também, não é?
E aí ele continua. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Deixa eu falar só uma coisinha aqui. Quando alguém deseja algo ardentemente, que ele diz aqui, já se encontra a caminho da realização, a gente tem que entender que isso tanto para o bem quanto para o mal. E é aí que a gente se lembra do livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar sobre os pactos. Porque a gente pode ardentemente querer o mal de alguém. Temos até que nos vigiar bastante nesse aspecto. Porque tudo que pensamos é como se fosse um imã que atrai pensamentos iguais. Então, Kardec, na pergunta 549 e na pergunta 550 do Livro dos Espíritos, ele vai falar um pouco sobre pacto, não é? Ele vai explicar, e vocês vão me permitir ler, o que é um pacto na realidade, não é? Porque muitas pessoas acham que os encarnados fazem pactos com espíritos inferiores. Então, Kardec vai dar a explicação que realmente o pacto existe, mas é um pacto pelo pensamento. Muitas pessoas acham que precisa se fazer algum ritual para isso, e até fazem, mas isso não é necessário, porque o que nos atrai uns aos outros é o pensamento. Então, o Lísias, vamos repetir o que o Lísias falou. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização, seja para o bem ou para o mal. Então vamos ler o que Kardec coloca nessa questão dos pactos. Aquele que quer cometer uma má ação atrai pelo simples fato de querer os maus espíritos para o auxiliar. Então, fica obrigado a servi-los por sua vez, porque eles também têm necessidade dele para o mal que queiram fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Então, por mais que as pessoas usem utensílios materiais, não é? Nós temos aqui, todos nós já ouvimos falar no tal do voodoo, que era uma prática que começou, se eu não me engano, no Haiti. Na África também tem algum tipo desses tipo de pacto que se fazem, que se usam bonecos, alfinetes, cabelo. Isso tudo é uma necessidade humana, não é? No caso, a pessoa que faz esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, entre aspas, porque trabalho é ocupação útil e isso não tem utilidade nenhuma, mas vamos dizer assim, a pessoa que faz esse tipo de tarefa, ela na realidade não precisa disso, é o pensamento dela que vai atrair os espíritos maus para que possam fazer, né, ajudá-la no desejo que ela tem. E aí Kardec continua. A dependência, na pergunta 549. A dependência em que o homem se encontra algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de se entregar aos maus pensamentos que são sugeridos, e não de quaisquer propostas aceitas por ambas as partes. Então, é aí que o Lísias está dando uma informação para o André Luiz e nós estamos fazendo esse à parte, para a gente tomar cuidado, porque a gente pode querer muito uma coisa para o bem, mas às vezes, se a gente não vigiar o nosso sentimento, a gente pode querer muito uma coisa para o mal. E como dizem, e você está falando assim, toda vez que nós desejamos, nós estamos sintonizando com alguém. Nós nunca podemos deixar de esquecer, nunca, como nós falamos no programa passado, que nós temos sempre um amigo espiritual lá por nós não podemos esquecer do dizer do apóstolo Paulo, da nuvem de testemunhas que há ao nosso redor. Nuvem. Quando a gente fala nuvem, olha, eu morei na Amazônia uns tempos, era nuvem de mosquito, nuvem.
Então era aquela multidão de mosquitos, os irmãos mosquitos, né? E a nuvem de testemunhas que Paulo relata são essa quantidade de espíritos que está ao nosso redor. Então a gente não pode esquecer, olha, tem aqui uma frase da Joana, no livro Joana de Ângeles, né? Da Joana, a intimidade da Joana. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde, que é da psicografia de Divaldo Franco, que ela diz o seguinte, ó: mergulhado no oceano das vibrações da mente, envolto por ondas e pensamentos incessantes, nós devemos dilatar a nossa capacidade psíquica, quer dizer, educar o pensamento, para inundar-nos dos conteúdos melhores, né? Mesmo que nós ignoremos ainda. E agora, o detalhe importante, nós és instrumento de intercâmbio psíquico permanente, mesmo sem que te des conta. Emites e captas vibrações, ideias e energias mentais sem cessar, sem a gente se dar conta. É isso que a Teresa está falando. Conforme direciones o pensamento, sintonizarás com outros da mesma qualidade, produzindo afinidade. Então, quando o André Luiz, ele lá no umbral, tomou uma posição diferente daquilo que ele vinha fazendo a vida inteira. Porque a vida continua, gente. Ele só perdeu o corpo. Ele é o mesmo André Luiz, mas ele mudou a ideia. Ele sintonizou com faixas vibratórias melhores. O Clarencio estava ali o tempo todo ao lado dele. Ele só não sintonizava por causa disso aqui que a Joana está falando, né? Conforme direciones o pensamento, sintonizarás com outros da mesma qualidade, produzindo afinidade. Pronto, produziu. No caso do André Luiz, ele estava fechado no circuito. E com a mãe dele é a mesma coisa. Não abria. Agora ele vai ver a mãe. Agora, Tereza, só um pouquinho de detalhe aqui. Eu peguei aqui no livro Libertação, também da psicografia de Francisco Cândido Xavier, também ditado pelo Espírito André Luiz, no seu capítulo 4, é o 4, sim. Numa cidade estranha, onde eles vão numa incursão em missão numa cidade nas regiões tenebrosas, tá o André Luiz, o Gúbio, que é o instrutor, e o Eloy. E aí o ensinamento do Gúbio é assim: quase todas as almas humanas situadas nessas furnas, quer dizer, naqueles ambientes, né, mais inferiores, sugam as energias dos encarnados. Eles vampirizam a vida, qual se fossem lampreias. Lampreia, gente, é um peixe pequenininho. Insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. E aí ele diz assim, olha... daí, olha a importância de nós lermos e meditarmos. Daí esse desespero com que defende no mundo os poderes da inércia. E essa aversão com que interpreta qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha da santificação. Porque eles vão perder o alimento. Exatamente, eles se alimentam daquilo da inércia de qualquer se alimentam de qualquer comportamento avesso ao progresso espiritual, qualquer que seja ele. Então, é questão da sintonia. Se o André Luiz ficasse na inércia se lamentando, ele já estava no umbral até hoje. Não é? Então, são situações assim que a gente tem que raciocinar. Aqui cai por terra um pouco, né, aquele ditado, querer é poder. Por quê? Não basta só querer, é o que o Lísias vai dizer para ele. Não basta só, eu oro a Deus e nada acontece. Até quer, né? Mas, não... mas só a palavra não vai fazer com que você possa sintonizar com a resposta que vem dos benfeitores. Porque você só está falando, mas e a mudança de comportamento, a mudança de sentimento? Então, isso aqui é uma coisa muito importante, né, pra gente começar a entender que orar, você realmente desejar alguma coisa é o caminho, como ele diz aqui. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização, mas está a caminho. Não conseguiu, porque ele agora vai continuar a explicação e vai mostrar para o André Luiz que não basta querer.
você tem outras coisas para você fazer. Mas o Marco vai continuar a ler para a gente, Se né? eu descobrir onde é que eu parei, peraí. 19º parágrafo do capítulo 7. Tem você nesse particular. Tem você nesse particular a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma. Esse é um detalhe importante para a gente observar. Rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e as desilusões. Porque a pluma, uma folha, ela é leve, ela vai para onde o vento joga para cá, joga para lá. Isso é um detalhe, porque não está reagindo. Ela não reage, ela Exatamente, não tem raiz. Não tem raiz, não reage. Então, o que a Teresa falou, não só querer é poder, é querer e levantar e agir. A ação tem que ter, porque o querer pode ficar no pensamento deitado na cama. É isso. Eu quero. Eu queria tanto. Mesmo, então é importante nós observarmos também, mesmo que sejam, e claro que ainda e tem que ser assim ainda, as coisas materiais. Eu queria tanto trocar meu carro. Levanta e trabalha. Se você conseguir um carro. Ou conseguir um carro. Eu queria tanto reformar minha casa, eu queria tanto reformar meu banheiro. Levanta e trabalha. Trabalha dia, trabalha à noite, vai trabalhar, porque aquilo são conquistas, são ensinamentos que nós, enquanto espíritos, vamos adquirindo. Esse esforço no trabalho, nas coisas materiais, também é fundamental isso ainda para nós, não é? E aí ele diz, albergando o medo, as tristezas e as desilusões. Então são 3 coisas que nós vamos ter que sempre combater. O medo, a questão do medo. Aproveitando essa pandemia que estamos saindo dela, talvez entrando em outra daqui a pouco, Jesus é que sabe, ele é o governador do planeta. Uma coisa que essa pandemia espalhou também foi a pandemia do medo, além da doença. O medo, é claro que a precaução é obrigação nossa, nós devemos cuidar, nós já frisamos isso aqui em programas anteriores, aqui o próprio, na obra Nosso Lar, nos capítulos anteriores nós vimos isso, eles frisam bem, o cuidado que nós temos que ter com essa máquina maravilhosa que é o nosso corpo, fazer a nossa parte, não é? É um veículo que nos foi emprestado, já temos consciência disso, mas temos que ter a precaução. Mas e o medo? E a pandemia do medo que veio junto? O número de suicídios aumentou. É que as estatísticas não mostram muito isso, mas aumentou muito. O fique em casa de uma maneira exagerada, de uma maneira descontrolada, fugindo. Às vezes o fique em casa era fugindo da sociedade, fugindo para não ter contato com os outros, não ter relacionamentos com os outros. Não é? Então, a questão do medo, isso aí é muito ruim para o espírito. Né? O modelo e guia da humanidade é quem? Jesus. Né? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Né? Modelo e guia. Quando é que Jesus demonstrou algum medo? Nunca. Quando é que qualquer espírito superior demonstra medo? E medo. Não é? Então, é o medo, as tristezas e as desilusões, que uma coisa acarreta a outra. E aí, continuando? Continuando, então. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Então, dilatou o padrão vibratório da mente. É aquilo que a Joana de Anjos falou aqui no livro que nós lemos aqui agora há pouco, no livro livro Momentos de Saúde, né? Na psicografia de Divaldo Franco, está no capítulo 12 desse livro, que ela disse que nós... deixa eu ler de novo. Deixa eu ler aqui. Vives no mundo vibratório que eleges pelas tuas preferências psíquicas e emocionais, atraindo como repelindo ondas correspondentes. Então, nós somos um mundo vibratório, nós somos um condensado de magnetismo, atraindo ou repelindo aquilo que o nosso comportamento faz. Não é? No Livro dos Espíritos, na pergunta 660, Kardec, perguntando aos espíritos sobre a prece, recebe a seguinte resposta, que vai coadunar aqui com o que o Lídia está falando. O essencial não é orar muito, mas orar bem.
As pessoas acreditam que todo mérito está no tamanho da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Então, o André Luiz, ele orou com toda a alma, ele orou mudando o psiquismo dele, como o Marco colocou, para ele poder, e aí ele consegue ter a visão, como ele colocou, e o socorro. E o Livro dos Espíritos continua. A prece, para as pessoas que não entendem a prece, só entendem na questão das palavras, é uma ocupação, um emprego do tempo, não o estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, é a maneira como é empregado. Então, não é a oração que é um remédio ineficaz, é como a gente está orando. Então, a oração, quando o André Luiz, é isso que o Lísia está dizendo para ele, quando você mudou o teu psiquismo, tirou de você a tristeza, a revolta, o medo, você aí orou verdadeiramente. Então, para todos nós, fica a lição de como devemos orar. Na hora das nossas aflições, na hora do desespero, na hora do testemunho. A gente precisa aprender a orar não com palavras, mas orar com a alma, com o pensamento e tendo realmente uma conversa e já compreendendo que a prece, ela, no caso, ela vai chegar à resposta, sempre chega, mas muitas das vezes a resposta não é a que a gente gostaria de receber, mas é a necessária. O que nós precisamos aprender a orar é a questão de conversar com Deus e pedir a Ele que nos dê força, nos dê coragem, nos ajude, apesar das nossas dificuldades, a trabalhar e poder sair daquela situação através do trabalho, do amor, e não necessariamente ficar ali naquele sofrimento. A gente tem que ter uma conversa franca. E foi isso que o André Luiz fez. Ele realmente se abriu para a divindade, ele reconheceu que Deus é Pai. Lembra, no outro programa que a gente comentou sobre isso, que uma coisa que mudou para ele foi como ele enxergava Deus. Então, quando a gente mudar esses nossos pensamentos e os nossos sentimentos, principalmente com relação a Deus, que é nosso Pai, a coisa muda, não é? Não, repetindo, as nossas provas são os testemunhos que nós precisamos passar e vamos passar. Você citou a 66, qual a pergunta? 660. Ah, tá. A 660, então, rapidinho, que fala sobre... Deixa eu só citar a 663, que também cai direitinho o que você está falando. Na pergunta 663 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, podem as preces, porque por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso, quer dizer, eu faço prece e os meus problemas vão acabar? A resposta é a seguinte: as vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm que ser suportadas até o fim, que é o nosso aprendizado. Mas, lá no meio da resposta, ele continua: a prece traz para junto de vós os bons espíritos, que é aquela questão da sintonia que nós estamos falando, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente. Menos rudes elas vos parecem. Então a prece traz para junto de nós a ajuda, mas é aquilo que nós falamos anteriormente, né? A lição de Jesus com Cirineu na cruz. Ele ajudou, ali é um simbolismo, que Jesus permitiu aquilo, mas quem leva a cruz somos nós. E aí no meio da resposta, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes, que é o que os Espíritos respondem, não é? Isso. Que possamos meditar nessa pergunta, todos lermos as perguntas que estão no Livro dos Espíritos sobre a prece, que vão nos ajudar muito nos nossos dias mais nublados. Que Deus possa continuar nos abençoando, abençoe os lares de todos vocês. Fiquem em paz. Muito obrigado e fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.